Amém, amados. Boa noite. Mais uma vez estamos na nossa quinta-feira, no nosso culto no lar. Uma noite muito especial, porque nós somos cobertos com o Espírito Santo de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar entrando em cada lar nesta noite, possa estar fazendo de você uma pessoa mais que vencedora. Lembrando que nós somos a primeira igreja batista na cidade de Papanduva, no Planalto Norte do estado de Santa Catarina. Nós estamos situados na rua Tenente Ari Hauen, número 1253, bem no centro da cidade. Se você é daqui de Papanduva ou da região, será muito bem-vindo. Se você não é daqui
e estiver passando por aqui também será muito bem-vindo. Nossas programações são todos os domingos às 9h30 pela manhã, o nosso culto da família. Você e a tua família são muito bem-vindos, desde que obedeça às regras que são impostas pelo nosso governador, né? Pelo Estado. Você tem que usar máscara para poder adentrar na igreja, usar o álcool gel e manter a distância que é necessária para evitar o contato ou a transmissão do Covid-19. Mas temos também as terças-feiras, as nossas programações é o nosso culto de estudo bíblico. Toda terça-feira o nosso estudo bíblico às 20 horas, ele é ministrado pelo nosso irmão Edson, o qual tem sido uma bênção de Deus para poder abençoar a igreja. Também temos as quintas-feiras, como hoje de costume, é nosso momento de família, o momento de estar fazendo a nossa programação na nossa casa. E eu fico muito alegre em poder estar entrando na tua casa, mesmo não sendo da tua família, mas nesse momento, nesses 20 minutos aqui de live, eu quero estar participando juntamente na tua casa. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar abundando a tua vida nesses momentos, que você possa parar tudo aos teus afazeres agora para poder ouvir um pouco da palavra. A palavra de Deus, ela traz refrigério, ela traz um conforto na nossa vida. Quando entendemos isso, nós sabemos que somos mais do que vencedores. Eu não estou pregando uma religião, sim um Cristo vivo. Um Cristo ressurreto que venceu a morte e está pronto para nos abençoar. Então eu quero começar esta noite fazendo uma pergunta para você. Por que você tem buscado a Deus? O que tem levado você a buscar a Deus? O texto base do qual nós estamos estudando a palavra, eu estou com a minha netinha aqui em casa, então ela vai, em alguns momentos ela vai estar entrando na live, mas como é o culto da família, é prazeroso poder estar com a minha família aqui, a minha esposa, minha netinha. Diga oi, Laura. Oi. Então, para nós é um momento de alegria poder estar vivendo esse algo especial, né? Eu me sinto uma pessoa muito agraciada por Deus, porque é uma promessa na Bíblia, que nós viríamos os filhos dos nossos filhos. E eu hoje posso contemplar as minhas netas, eu tenho 2 netinhas, então eu posso contemplar essa glória, essa beleza de Deus na minha vida. E elas vão estar participando aqui nesse momento junto, né? A Laura, que está aqui com a gente, de vez em quando ela aparece, mas tudo bem. Então, voltando ao assunto, a pergunta que eu fiz: por que você tem buscado a Deus? O que tem levado, o que tem motivado você a buscar a Deus? O texto de referência está no Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 26 e 27. João 6, 26 e 27. A palavra de Deus fala dessa forma. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus, o Pai, imprimiu o seu selo. Quando entendemos o que Deus está falando, o que Deus quer fazer através da nossa vida, nós conseguimos compreender a dimensão e talvez consigamos responder essa pergunta: por que eu tenho buscado a Deus? Durante grande tempo, ou na maior parte do tempo do ministério de Jesus aqui na Terra, ele foi seguido por uma grande multidão. Muitas pessoas, né, homens, mulheres, adultos, crianças, pessoas cultas, pessoas ignorantes, judeus, gentios, todas essas pessoas, elas queriam acompanhar e observar o ministério de Jesus. O que será que motivava essas pessoas a seguir o Mestre? O que será que ele tinha que essas pessoas queriam seguir?
Eu creio que essa razão é bem clara, que para seguir a Jesus, essas pessoas tinham projetos e objetivos diferentes. Alguns seguiam a Cristo porque eles reconheciam Ele como Jesus, né? Ele era o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus. Outras pessoas seguiam a Cristo, talvez por curiosidade, queriam saber quem era aquele homem, ou quem era aquele milagreiro, o que ele estava realizando. Outras pessoas para saber o que aquele profeta estava pregando, que estava levando uma grande multidão com ele. Havia também uma classe de pessoas que seguia Jesus para fiscalizá-lo, para saber o que ele estava falando e para poder ir e relatar aos religiosos judeus. As diferenças ou os motivos podem ser tanto, mas o verso de hoje ele fala sobre aquelas pessoas que buscavam Jesus pelo alimento que eles haviam recebido. Antes, nesse contexto, nós vemos Jesus fazendo a grande transformação dos pães e dos peixes e alimentado uma grande multidão. As pessoas estavam seguindo muitas vezes para receber o pão físico. Estavam preocupadas com alimento, não tinham para onde ir, como se alimentar. E essa foi a preocupação de Jesus quando os discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, o sol já está se findando, as pessoas estão todas aqui, dispersa elas, manda elas para casa. Nós não temos dinheiro necessário para comprar o alimento para alimentar toda essa população que está aqui. E o que Jesus fala? Ele pede para dar o que eles tinham ali naquele momento. E encontraram um jovem que tinha pães e alguns peixes. E Jesus pega esses poucos pães e peixes e transforma e alimenta todo aquele povo. E o que sobra ainda enche vários cestos. Talvez aquelas pessoas começaram a seguir porque entenderam: olha, se seguirmos o Mestre, esse homem chamado Jesus, nós não passaremos mais fome. Porque ele nos alimentou. Ele conseguiu fazer abundância daquilo que era tão pouco. E hoje, amados, existem pessoas ainda que durante essa caminhada estão seguindo a Cristo pelo benefício que Ele pode conceder. Estão seguindo a Cristo, talvez, porque buscam algo que seja palpável, algo material, mas não é a motivação certa. Não é o propósito de Deus. Não que Ele não vai fazer, não que Ele não vai te abençoar, não que Ele não vai te prosperar. Vai, com certeza, porque Ele é fiel. E a palavra de Deus diz que jamais viu um justo mendigar o pão. Então, se a promessa é de Deus, Ele vai nos abençoar. Mas o propósito não tem que ser esse. A nossa motivação não tem que ser essa. Pelo qual benefício que Deus vai me conceder. Tem tantas pessoas que seguem a Cristo por causa de cura. Tem tantas pessoas que seguem a Cristo porque estão com a vida financeira arruinada e creem que seguir a Cristo vai fazer. Ou são iludidos por muitos líderes que pregam e professam essa forma de barganha, de troca. Venha, dê o teu dízimo, dê tuas ofertas, que Deus vai tirar você da miséria e vai te colocar você como rei. Mas isso a Bíblia não fala. Isso são atitudes humanas. E muitas igrejas estão cheias porque pregam dessa forma e as pessoas vão buscar isso. Mas o que Deus está ensinando para nós, que a motivação verdadeira tem que ser: nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é. Não importando o que Ele vai fazer ou deixar de fazer. O que Deus é para você? Você já parou para pensar? Você já parou para agradecer tudo que você tem e que você é nessa caminhada? Ou você ainda está chorando, talvez se lamentando pelas coisas que você não conseguiu? Qual tem sido a tua motivação de buscar a Cristo? Qual tem sido o teu desejo mais profundo do coração? Hoje eu participei de um momento bem triste na família do irmão Hernani. Ele perdeu a sua irmã. Então é um momento onde a gente vê as pessoas, né, todas
sensíveis para ouvir a palavra, porque estão sentimentais, estão preocupadas com o que acontecerá no futuro. É uma motivação, é algo que traz, eu quero esse Deus, porque eu sei que Ele é o caminho. O próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não está dizendo, existe vários caminhos e eu sou um deles. Ele está dizendo, eu sou o único caminho que pode te levar a Cristo. Todos os demais caminhos podem te levar ao pecado, a falhar, a você errar o alvo. A nossa motivação, amados, tem que ser esse alimento espiritual, esse pão vivo que desceu do céu, essa fonte que jorra água viva que é Cristo. Essa tem que ser a motivação, esse tem que ser o desejo. Eu quero caminhar com Cristo, eu quero viver essa vida, eu quero aproveitar o sobrenatural, porque é uma promessa que Deus foi preparar um lugar para nós. Os discípulos, na sua ascensão, quando Jesus iria voltar ao Pai, começaram a perguntar, e agora o que faremos? Para onde vais? E Jesus disse, irei ao Pai e pedirei para que Ele envie o Consolador. E Ele enviou o Espírito Santo de Deus para nos consolar. E Ele disse que foi preparar um lugar para nós, uma nova morada. E se não fosse verdade, Ele não teria dito. A nossa esperança é morarmos com Deus. A nossa esperança é uma eternidade com o Pai. Quando nós entendemos que essa eternidade está em Cristo, nós temos que viver esse momento especial. Não existe outro lugar melhor do que estar na casa do Pai. Estar na casa do Pai significa algo profundo, significa uma submissão, significa entender, eu preciso do meu Pai, eu preciso de você, Senhor, para viver. Qual tem sido a sua motivação? O que você está passando, talvez nessa noite, que tenha tentado te motivar para viver uma vida diferente? Eu não sei quem é você ou o que passa, mas eu imagino que o teu objetivo principal ou primordial não seja comida, não sejam bens materiais, mas sim a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é você estar junto com o Pai, é você morar com Ele para sempre, é você poder estar vivendo algo sobrenatural. Quando nós entendemos isso, nós sabemos quem é o nosso Deus. Eu quero orar por você e quero pedir para que realmente Deus possa trazer a solução para a tua vida. Existem pessoas que estão enlutadas, existem pessoas que estão hospitalizadas, existem pessoas que estão passando por uma dificuldade de um momento que talvez não estejam hospitalizadas, mas estão enfrentando doenças mesmo em suas casas. Então eu peço para você, né? Se você tem um pedido agora, coloque para Deus, coloque e peça, Senhor, faz a tua vontade em mim. Trabalha, Senhor, no meu coração, realiza os teus desejos, Senhor, através da minha vida. Eu tenho alguns pedidos de oração também. Eu peço pedido de oração pela vida do Neco. Ele mora em Xanxerê e ele está em recuperação. Também pela família do irmão Hernani, né, que perdeu a sua irmã. Eu também quero agradecer pela vida do Edemar. Ele é meu cunhado, ele teve um AVC. Ele também mora em Xanxerê, ele ainda está hospitalizado, mas a gente já tem conversado com ele, tem visto que Deus tem contemplado ele com uma nova oportunidade de vida. Isso é gratidão. Isso é entender que Deus está no controle. Nós também temos pedidos de oração por alguém que está passando por um momento muito difícil, que foi confrontado com algo inesperado. Então, que Deus possa intervir na vida dessa pessoa. Você sabe quem é que eu estou falando. Então, Deus é contigo, meu irmão. Continue crendo, continue confiando, porque o mais Ele fará. As coisas podem acontecer, não talvez do jeito que nós queremos, mas Deus é que está no controle. Ele vai te honrar, amado. Continue crendo. Também quero orar para aquelas pessoas que estão passando dificuldades no seu relacionamento.
como casal, como pais, filhos, pessoas que estão passando dificuldade talvez no seu trabalho, essa inconstância, né? Se você sabe se pode trabalhar ou não pode. Também vamos continuar orando pelo nosso estado, os nossos governantes, pelo nosso Brasil, pela nossa cidade e pedir que Deus possa colocar pessoas nas novas administrações das prefeituras, que são pessoas que sejam realmente temente a Ele e que estejam dispostas a trabalhar em prol do seu povo. Essa tem que ser a nossa vontade, o nosso desejo. Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, eu sou grato a Ti porque Tu enviou o Teu Filho amado para morrer numa cruz por cada um de nós. Nós entendemos, Senhor, que Tu és o pão verdadeiro, Tu és o alimento diário que vai satisfazer o nosso espírito. Tu és esse alimento tão especial, o alimento que veio trazer vida e uma vida abundante. A falta do alimento, ela nos leva à morte. Mas Jesus, através do seu sacrifício na cruz, através da sua ressurreição, veio demonstrar que Tu és o pão vivo, o pão que desceu do céu e está nos abençoando de todas as formas. Pai, eu quero orar por todos os pedidos que aqui eu coloquei. Quero orar, Senhor, e pedir que realmente Tu possa interferir na história, na vida de cada pessoa. Nós Te conhecemos e reconhecemos o Teu poder. Sabemos que Tu és Deus, Tu és o único Senhor, Tu és o único caminho. E nesses momentos, Senhor, de pandemia, de sofrimento, de angústia, pessoas, Senhor, sofrendo em tantas áreas nas suas vidas, eu peço que em nome de Jesus, tudo isso caia por terra, Pai. Trabalha, Senhor, em todas as áreas, nas vidas das pessoas. Mesmo, Senhor, se for nas áreas materiais, trabalha, Pai. Eu sei que Tu pode realizar o que as pessoas estão precisando, porque a palavra é Sua e o poder é Seu. Nós queremos estar conectados, plugados com Cristo para poder entender a grandiosidade que é o nosso Deus. Pai, eu oro também pelos pedidos que aqui foram postos, que Tu, Senhor, possa estar curando doentes, restaurando, Senhor, famílias, restaurando casamentos, possa, Senhor, estar restaurando vidas que estão perdidas, talvez em drogas, prostituição, bebedeiras, tantos vícios que levam ao afastamento da pessoa, não só de Deus, mas afastamento do seu círculo familiar, do qual nós estamos falando hoje, do culto no lar. Tem pessoas que não têm, Senhor, esse momento para estar junto com sua família, para tirar um tempo para Te agradecer. Nós vivemos num tempo, num momento muito agitado, onde nós ficamos tão preocupados com o dia a dia, com o corre-corre, correndo atrás do ter e esquecemos de viver, esquecemos de agradecer ao nosso Criador. O nosso Redentor vive. Eu tenho certeza, Pai, que Tu ouviu a nossa oração e Tu vai atender o clamor dos Teus filhos. Pois eu oro em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados, que Deus continue te abençoando. Que Deus continue sendo o centro da tua vida, o foco. Que você continue buscando Ele com um único propósito. Lembra da pergunta que eu fiz? Por que você tem buscado a Deus? O propósito ou a motivação legítima para você buscar a Deus é receber o pão vivo, que é Cristo. Receber a salvação. Não existe outro propósito. Pode ter alguns desejos, mas o propósito único tem que ser esse. Eu quero morar com o Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo possa trazer para você um momento especial. Vamos ouvir mais um pouquinho do cântico do início. Que Deus possa abençoar você e tua família. Em nome de Jesus. Amém, amados. Mas a
desde ali